Eu sou o Nove Clássico. E eu sou o Rafute, E esse é o... proprietários da Redonda. E hoje, como vocês sabem... primeiro, antes de falar da maior Copa do Mundo, a gente vai falar um assunto um pouco triste. Infelizmente, estão tentando nos calar. E a quem interessa calar os proprietários? Essa é uma pergunta interessante. Vídeos nossos com muitos views, comentários engajados, inclusive propostas totalmente atreladas àqueles vídeos que não existem mais. Foram excluídos, foram derrubados. E nós não sabemos nem o porquê, falando sobre toda a fase de grupos, né? E agora teremos que falar sobre as eliminatórias da Copa do Mundo. Mas por que vocês não vão e gravam assim? A gente perderia o timing e a gente sabe que o timing É essencial. Então, deixando isso de lado e com muito alto astral, vamos falar da maior Copa da história. A maior Copa da história em bilheteria, Número de seleções, em quantidade de torcedores que vão ao estádio, preço dos ingressos, maior quantidade de folhas num álbum da Copa, maior quantidade de comida vendida ao redor dos estádios. maior quantidade de comida vendida dentro dos estádios. Porque é a maior Copa da história. Não é só uma tentativa da FIFA de ganhar mais dinheiro, colocando mais seleções e fomentando assim a nossa ideia de Copa do Brasil na Copa do Mundo. Deve ser muito legal a gente ver um Cabo Verde e uma Argentina, e realmente é. Então, FIFA. Canadá e África do Sul. África do Sul, que já sediou uma Copa. Canadá, que está sediando essa Copa. Um jogo brigado, um jogo lutado, um jogo que eu já vi e vocês provavelmente já viram quando esse vídeo saiu. Jogo esse que foi decidido nos últimos minutos. E a festa canadense, totalmente educada, totalmente festejada, deve estar acontecendo lá. Com poutines, com marmites, com nanaimos, com camisas flaneladas e com um jeito de lenhador, abraçando o urso e falando: passamos dessa vez. Mas é a felicidade do seu adversário que também perdeu, que pode dizer a mesma coisa que você. Passamos dessa vez. E agora, pela primeira vez da história, na maior Copa da história, fomos eliminados depois da fase de grupos. África do Sul, estamos com vocês. Canadá, 1-0. Sobre Brasil e Japão, provavelmente vocês também já sabem o que aconteceu. Então aqui eu vou ter que ser soberbo, infelizmente. Os caras só ganharam da gente uma vez na história. Foi esses dias? Foi esses dias, mas isso não tem nada a ver. Os caras só conseguiram uma vez. Não vão ser duas seguidas, com toda certeza. E é aquilo. Hoje não vai ter o Hugo Neneca, um pouco extasiado com a chance de jogar uma Copa. Não vai ter o zagueiro mais rápido da história. Então, Japão, prepare de arrumar a sua bagunça e volte pra casa. E a bagunça dos brasileiros que vão festejar um monte, se Deus quiser, né? Alemanha enfrenta o Paraguai. Alemanha essa que passou o líder em seu grupo, aplicou a maior goleada dessa Copa do Mundo. E seu jogador com mais participações em gols é o atacante Denis Undav, que mesmo brocando e dando assistência, ainda assim é reserva de Kai Havertz. Palmeirenses, estamos com vocês. Não, a gente não vai fazer isso não. E o Paraguai chega para os 16avos de final com uma campanha incrível, sendo o sétimo melhor terceiro colocado da fase de grupos. E isso não é para qualquer um. Não é qualquer um que toma um vareio dos Estados Unidos, vence da superestimada Turquia e empata com a gigantesca Austrália. E com seus dois únicos gols marcados por um ex-Vasco e um ex-brasileiro. Magalhães, Estamos com você. E no quarto jogo da versão de mata contra mata, teremos Marrocos contra os neerlandeses. A FIFA estudava a utilização de um árbitro jamaicano. Entendendo a condição do que poderia ser esse jogo, baniu o árbitro jamaicano. Porque Marrocos é o representante das massas, já que a Itália não tá. E Holanda, conhecido historicamente pelo seu café de artista, juntando com o árbitro jamaicano, ia ser brasa. Então, Jamaica, estamos com vocês. E no quinto jogo da fase de mata-mata, a gente vai ter Costa do Marfim e Noruega. Noruega essa que não jogou com os titulares 100% contra a França, para chegar aquela vibe de estamos escolhendo o resultado. E escolheram o resultado esse que é jogar contra a Costa do Marfim. Se eles perderem, vai ficar aquela ideia, meter o louco. Mas a Costa do Marfim, que nunca tinha passado de uma fase de grupos na vida,
no momento que provavelmente tem uma das gerações mais fracas dos últimos 6 anos, conseguiu essa classificação. É óbvio, é a maior Copa da história. Então, Didier Drogba e Angel Mandé, estamos com você. O sexto jogo da fase de mata-mata chega com França e Suécia. Os gauleses, que antes não tinham um representante com um nome francês. O pessoal às vezes não consegue entender que todos aqueles jogadores que estão lá nasceram na França, então franceses são. Mas a ausência do nome francês, eles não tinham. E eles encontraram aquilo que precisavam. Com o Lacroix, que essa geração mimi deve adorar, eles voltaram às raízes, com um nome um pouco afrescalhado. E do outro lado, nomes interessantes, porque a Suécia chega com Isaac, um nome hebreu, e Vitor, um nome latino. Duas línguas mortas de um futebol morto. Então, línguas mortas, estamos com você. O próximo jogo será México e Equador. Este que é um jogo que mexe comigo. E eu espero que ambas as seleções, aqui passar, claro, não caia cedo. Mas o que a torcida mexicana espera é que um dos maiores zagueiros do futebol mundial, que joga em um dos maiores clubes do mundo, não saia do banco. Félix Torres, estamos com você. Mas a questão que fica, Rafut, eu fico às vezes na etimologia tentando entender que numa batalha entre Méxicozão e no Equador é mais forte, quem que ia vencer? Só o tempo dirá. E no 25º jogo da fase de mata, a gente tem Inglaterra contra a República Democrática do Congo. Que a grandeza dessa seleção que me cativa, Rafut. A primeira vez que eles jogam uma Copa do Mundo, a maior Copa da história. Vou ter que te corrigir porque acredito eu que não seja a primeira Copa deles, né? Na verdade é o seguinte, Rafut, vocês desses estudiosos da bola, às vezes não conseguem entender as nuances de quem já pisou dentro das 4 linhas no certame. A realidade é o seguinte, antigamente era o Zaire. Zaire é Zaire, República é República, não é a mesma coisa. A República tinha um cabeção, mal lá da Malhação, era uma parada, Zaire é outra totalmente diferente. Eu quero que você entenda isso. E falando em nome, e falando sobre nome, eu queria entender um pouco. Mas nome ou sobrenome? No caso, sobrenome seria Democrática do Congo. E outro que teria sobrenome seria Unido, o Reino. Reino esse que joga a Copa como Inglaterra. Mas se um irlandês ganha, também é Reino Unido. E se joga Olimpíadas, o escocês é um pouco Reino Unido. Mas aqui o escocês não é Reino Unido. Jogou contra a gente. Então eles têm mais ou menos umas 12 seleções para comemorar todo mundo. E a rainha... Essa é a questão. Então, nomenclatura de países... Estamos com vocês. O próximo jogo, Bélgica e Senegal, vem com a Bélgica, que desanimou um pouco na fase de grupos e já não é mais aquela geração belga que todo mundo conhecia e admirava. Além disso, falta muito comprometimento, né? Tem jogador que até sai da Copa do Mundo para ir ver nascimento de filha. Onde já se viu uma coisa dessa? Também onde já se viu uma seleção depender de Romelu Lukaku. Se pensasse assim, Bebeto, a gente não seria tetra. Essa é a realidade. Quantas pessoas não pegaram no colo o filhote dele? Quantas pessoas não poderiam pegar no colo o filho desse jogador, que eu nem sei o nome? E sobre Senegal, já não sabe se esse vai ser seu último jogo de Copa ou se será legal. Mas o que podemos falar é que um dos homens mais ricos que já pisou nessa humanidade se chama Mansa Musa. E guarde essa informação, ela será útil em breve. Estados Unidos, conhecido por ter Estados Unidos em paz, todos focados pela mesma coisa, crescimento do próprio bolso e talvez ganhar alguma grana com guerra. Guerra essa que a Bósnia vive internamente. A bandeira da Bósnia tem um triângulo esse que deveria representar 3 povos. 3 povos que brigam, não se identificam com os outros e não se identificam provavelmente bósnios. Uma fita de estrelas que nem terminam todas as estrelas. Eu acho que a bandeira foi feita para fazer um cilindro com ela e essa parte da estrela fechar nessa parte da estrela. Sabe quem mais tem estrela? Estados Unidos, basicamente 47, demonstrando que até nisso eles são os maiores. Estados Unidos. Outro confronto será Portugal e Croácia, que farão a disputa de quem tem o melhor craque idoso. Ambas não tiveram bom desempenho na fase de grupos, porém, a seleção que vencer
pega uma das favoritas nessa Copa do Mundo. A Áustria. A Áustria é essa que vem abrindo o próximo confronto contra a seleção espanhola. Essa que teve que poupar minutos dos seus principais jogadores e infelizmente fez uma fase de grupos talvez até abaixo do que imaginávamos, mesmo passando em primeiro lugar. O que mostra que a seleção sem seus pontas não dá medo, mas também não toma gol. E talvez nunca tenha dado medo. Falando da favorita, a Áustria vem de um jogo contra a Argélia, que teve baixíssima probabilidade de ter sido manipulada. Além disso, a Áustria apresentou um futebol bem médio em sua fase de grupos. Mas ainda assim, favorita. Áustria, estamos com você. O próximo confronto é Suíça e Argélia, que fazem o segundo confronto mais pau-mole dessas 16avos de final. Suíça, que fez uma boa fase de grupos, mas também só pegou baba. E a Argélia, que entregou a paçoca para a Áustria na última rodada da fase de grupos, só para não jogar com a Espanha. Mas sabemos que o resultado vai ser o mesmo. Se der errado, vai ficar aquilo, né? Meter o louco. E pelo 30º jogo dessa Copa, a gente vai ter Egito e Austrália. Times totalmente aficionados por futebol. Tanto no Egito quanto na Austrália. Times totalmente aficionados por animais. De um lado, um koala, um canguru. Do outro lado, um camelo, um dromedário. De um lado, escorpiões e cobras. E do outro lado, escorpiões e cobras e aranhas. Que também tem do lado de lá. A realidade é que os paralelos entre essas duas seleções são muito grandes. E nessa batalha dos desertos, a gente tem o deserto do Saara. Que falando em Saara, seria o deserto do deserto. Porque Saara é deserto. E do outro lado, o deserto do Outback, que não é um restaurante. Restaurante esse que, igual no frango a passarinho, a gente não come um passarinho. E no frango dos caras, também não come um passarinho, mesmo que esteja escrito lá asas de passarinho. Cucaburra, estamos com vocês. O terceiro maior deserto do mundo contra o quarto maior deserto do mundo. E no fim das contas, nada disso importa. Porque o maior deserto do mundo é gelado e tá na Antártida. Cerveja? Estamos com vocês. A Argentina vem como uma das grandes favoritas para essa fase de mata-mata e enfrenta uma das queridinhas dessa Copa, Cabo Verde. De um lado, Messi marcando gol em todos os jogos. Porém, os brasileiros e os torcedores que torcerão contra a Argentina acreditamos no grande nome dessa Copa do Mundo, The Little Nana, o homem que tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e segue mais de 2.000 mulheres. E crescendo. No fim das contas, Safute, reflexões têm que ser feitas. O melhor do mundo ainda é o mesmo? Cabo Verde é realmente verde ou é igual aquele feijão consumido no Nordeste que não é verde? A realidade é que o Cabo Verde também é vermelho. Vermelho igual sangue. Sangue que pulsa no coração de todo mundo que ama sua vozinha. Então, para todas vocês, vovós, estamos com vocês. E no último jogo da fase de grupos, depois de 172 jogos, eu tenho que dizer novamente, é a maior Copa da história. A gente encontra um duelo rico, um duelo de raiz latina, raiz africana. Um duelo que pode ser muito mais do que 4 linhas, mas alguns fazem linhas. A gente não vai falar aqui de Luiz Dias, a gente não vai falar aqui de Ramos Rodrigues. A gente foge dos padrões, a gente foge dos clichês. E não seria diferente por aqui. A gente vai falar de uma coisa onde a Colômbia nunca, ou quase nunca é explorada. A gente vai falar de Pablo Escobar, que enquanto vivo, era o 7º homem mais rico do mundo. Homem esse que trazia de longe da África. África essa que hoje eles enfrentam hipopótamos. E se achava o maioral. Mas ele vai bater de frente de alguém muito maior. Alguém já citado. Alguém referenciado. Mansa Musa. Que tinha um império tão grande, conhecido como Império de Mali, que era de Senegal até Gana, entre outros lugares. O homem mais rico que já pisou na face da terra. Enquanto um se achava o maioral por ter alguns hipopótamos, o outro caminhava por aí de elefante. Então, Mansa, estamos com você. A Copa ainda vai durar. Os jogos ainda virão. Porque a gente diz e a gente refala aqui, essa é a maior Copa da história. E se você tá afim de um conteúdo bom de futebol, segue Proprietários da Redonda em todas as redes sociais. Agora, se você quer um conteúdo ruim, Jovem Pan, pare de mandar mensagem pra gente. Não serão 2 vídeos, 3, 4, 5 vídeos derrubados que farão a gente ser os próximos Vampeta e Mauro Betting de vocês.